Então o torcedor do Flamengo tem que entender que conquistou um título. Passou pelo Fluminense. Passou pelo Fluminense como quis. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Fluminense e ganhou 2. Os jesuítas. Eu tô pensando aqui, eu tô achando legal, entendeu? Tô achando legal. Porque senão fica aquela história transforma a punição em cesta básica. O cara foi punido ou não foi? Foi. O senhor não pode fazer mais nada. O clube. Não, porque se o jogador, que nem o Gabigol, tá proibido de ir no CT, tá proibido de ir no jogo, não sei o quê, mas continua ganhando 2 milhões por mês, ele não tá sendo punido em nada. Eu acho que o Gabigol foi punido de forma exemplar, pegando o mínimo, a punição mínima. Ele pegou a pena mínima. Todo mundo começa a fazer isso daqui pra frente. Enfim, estou falando que eu acho que um jogador como o Guerreiro, que ficou 8 meses afastado porque usou, e comprovadamente usou, né? Uma substância proibida, eu acho que não dá para você dar a mesma punição maior para um jogador que se negou a fazer o controle de antidopagem. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Mengão entrando em campo logo mais contra o Palestino. Estreia da Libertadores no Maracanã. Maracanã esse lotado, né? Mais de 60 mil pessoas. A tendência é que o Flamengo vença o jogo, de preferência goleando, jogando bem, né? Vai ter a estreia aí de Léo Ortiz, né? Léo Ortiz voltando a vestir a camisa de um grande clube, né? Voltando não, né? Vestindo a camisa de um grande clube no cenário do futebol brasileiro. Jogador que já trabalhou com o Tite na seleção brasileira. Tite fez essa mudança, colocando Fabrício Bruno no banco. Não sabemos se pode ser que aconteça mais alguma mudança, né? Até porque Tite gosta de sempre fazer algumas mudanças, véspera de jogo. Mas vamos ver o que a mídia está falando desse jogo. Tem também informações aí sobre Gabigol, pessoal. Pois é, a mídia discute, né? Uns são a favor dessa suspensão por 2 anos, outros são contra, né? Até porque tem jogador aí no futebol brasileiro foi pego usando antidoping, né? Por drogas e ficou suspenso 8 meses, né? Aí o jogador fez uma birra, uma marra. Ele suspende por 2 anos, né? Que peso tem esse aí, né? A mídia também discute, né? Alguns são a favor, outros são contra, mas a realidade é que tem peso e consequências bem diferentes, né? Então é isso, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, Placar TV, link na descrição. Caso ele não queira, é só entrar em contato pelo meu, será retirado. Mas as últimas informações são essas aí, né? Acompanhe o vídeo, no final a gente deixa a nossa opinião e traz mais informação para você, nação flamenguista. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação. O Flamengo hoje enfrenta o Palestino. Vai poupar jogador também, porque tá cansado do jogo? Vai ter um poupado. O Carolino joga. O Carolino joga. Fabrício Bruno, que tá com dores musculares. Não, vai jogar o Léo Ortiz. Vai jogar o Léo Ortiz. Então, o Léo Ortiz finalmente vai estrear. Ou vai jogar o Davi Luiz? Vai jogar o Léo Ortiz. Hoje joga o Léo Ortiz. O Flamengo vai jogar de branco? Não. Por que você mandou a campinho branco, então? Escalha aí o Flamengo. Vai lançar a camisa branca hoje. Verdade, vamos lá. O Flamengo lançou o segundo uniforme. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí o Pulgar um pouco mais atrás, né? O De La Cruz adiante, o Arrascaeta mais à frente, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Esse é o time do Flamengo. Não sei não, acho que o Eric Pulgar pode ficar alinhado com o De La Cruz. De vez em quando o De La Cruz até baixa mais do que o Eric Pulgar para buscar a bola, né? Para liberar mais o Pulgar. Tem uma jogada muito importante do Flamengo, que é o cruzamento do Pulgar no segundo pau, o Cebolinha meter de cabeça, fez gol assim contra o Fluminense, nos 2-0, ou então dá o passe para o Pedro fazer o gol. O Pedro fez gol assim contra o Madureira, por exemplo. É um time para enfiar uma trauletada no Palestino. Que é um time fraco, né? Que perdeu de goleada. O Bolívar por 4-0, né? No primeiro jogo em casa. E eu tô curioso para ver a estreia do Léo Ortiz, que também vai pegar uma moleza. Não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada, mas é um jogador que finalmente vai estrear na equipe do Flamengo, né? Dupla ideal da zaga, Léo e Léo. Eu acho o Léo Ortiz melhor do que o Fabrício Bruno. Eu acho. Agora vamos ver como é que vai dar a vibe no Maracanã, porque os jesuítas não se conformam que o Flamengo foi campeão carioca. Queriam futebol bonito no segundo jogo. O Flamengo entregou esse futebol bonito no primeiro jogo. E venceu o Campeonato Carioca por 4-0 no agregado de um time que esfregou aquilo na cara do Vasco, que humilhou o Vasco da Gama. Em 3 jogos venceu 2.
Então o torcedor do Flamengo tem que entender que conquistou um título. Passou pelo Fluminense. Passou pelo Fluminense como quis. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Fluminense e ganhou os 2. jesuítas, eles são seguidores, adeptos De Jorge Jesus. que dirige um time hoje que tem 33 vitórias consecutivas. A última anteontem sobre o Al Nassr. Exatamente. Mas tudo bem. Não, Mas tudo bem não, é importante. Pô, recorde Importante, mundial mas o Jorge na Jesus não vai história do voltar. futebol. O Jorge Jesus não vai voltar. Esqueçam, pelo amor de Deus. Isso foi em 2019, rapaz. Tem jornalista jesuíta? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem jornalista, tem sorveteiro. Eu vou te tem... interromper, porque só para ler aqui, o Hugo Marcos, que falou que ouve a gente dentro. Então, Tem uma pergunta. O cara falou se tem situação. pênalti hoje. Eu não entendi isso daí. Um cara escreveu lá, vai ter pênalti hoje? Hoje não. Não tem novidades, Washington, sobre o Gabigol, tá? Um abraço pra você em Arara, São Paulo. Não tem nenhuma novidade sobre o Gabigol, aguardemos. O Braz falou na festa segunda-feira, né? É que o Flamengo está cuidando do Gabigol como um ídolo. O Gabigol foi na como festa? um ser humano. Não pode ir. A festa pode. Não pode, Flávio. Não pode Qualquer nenhum evento evento oficial. Não pode nem no Maracanã, Não, cara. não pode. Nem como torcedor. É um párea. Não, Isso- o torcedor ele pode. Tornou-se párea. Isso eu Tornou-se acho, párea. Isso vou é gritar cretino. sempre contra Não, isso é isso. Isso eu acho um cretino, isso é absurdo nojento. completo. Um Ele não absurdo pode ir a Mas ele nenhum pode evento sair de oficial. casa, ir ao Pode shopping, sair de comprar um casa, pão. ir ao shopping. Mas não pode entrar na cantar lojinha do trap, Completo. Mas Pode ele pode cantar entrar trap. numa academia? Pode Ele ir à pode praia. entrar numa academia fora do Flamengo e fazer o... O que o Flamengo tá fazendo, montou a estrutura na casa dele. Não, Entendeu? ele pode. Ah, isso o Flamengo pode. Mas, ô, Pode. Bernardo, Tá, eu não como vejo torcedor- diferença nenhuma o Flamengo fazer Como um negócio... torcedor, ele pode ir ao estádio, Eu acho que paga não. ingresso. Como torcedor, não, cara. Também não. Ele não poderia Ele não ir ao pode estádio, entrar. ele não Ele não poderia, pode porque entrar, senão ele ia num exatamente. camarote. Ele não iria no meio da raça rubro-negra, né? Ele iria num camarote. Ele não pode, ele não pode, não fácil. pode. Não Mas pode. isso eu acho estranho. isso Ele aí não faz pode sentido. treinar no Flamengo, certo? Certo, ele não Mas- pode frequentar as dependências do Ninho do Urubu. Mas o Flamengo pode montar uma estrutura pra ele na casa do... Pode, Pode. montar. Pode. É como se fosse uma academia particular Pra mim é a dele. mesma coisa. Uma ali. coisa é você não colocá-lo em campo na punição, que tá correto, você não vai jogar. Ótimo. Agora, isso pra mim é uma atitude ditatorial ao extremo, mas assim, é de extrema ditadura. É algo cretino, é abjeto, é nojento você não deixar o cara simplesmente circular por qualquer ambiente do futebol. Você não fala apenas que é errado. Não, porque eu acho que. Porque para algumas decisões e para algumas legislações, para algumas medidas, elas merecem ter o mesmo peso de elogio do qual elas estão fazendo com o Escreve jogador. pra FIFA lá, saque, FIFA. Não tem problema. Eu acho que Falo tá errado, da FIFA né? para o Não é ADA. FIFA, nem FIFA, é o ADA, né? É o ADA. É uma decisão abjeta. Ela é cretina. Estão pegando o Gabigol, Facinca. Pra exemplo. Mas o. pra dar exemplo, exato. Porque é o seguinte, não estão pegando um jogador que é um jogador que não... É o Gabigol, cara. Esse Ok, cara fez 3 ok. finais de... Não, eu concordo com você. 4 gols eu só em tô 3 falando que a finais. explicação de quem tá fazendo isso é... Precisamos de um exemplo. Quem vai ser o exemplo Lelê, pra que não aconteça isso? O Gabigol. Não estão pegando um jogador que faz um gol aí num time de segunda divisão. Não, é o Gabigol do Flamengo. O tamanho é diferente. Que seja o Juquinha lá do Zé da Esquina Concordo Futebol Clube com você. ou o Cristiano Ronaldo. Não importa. Mas nesse nível. a gente sabe que não é assim. Mas uma punição, Lelê, é o seguinte: você tem não razão, vai tô jogar. dando razão pra Acabou. você. O cara não jogar já é Ok. exemplo. Você vai lá, treina lá, fica lá, vai fazer tudo o necessário do seu dia a dia. Você não vai entrar em campo. Acabou. Já tá punido. O cara não joga. Mas Isso é cretino. Isso é direito de ir e O fato vir. do cara não jogar é uma punição pela metade. Não É uma acho. punição pela metade. Eu acho que doping é um caso sério. A gente tem que combater isso. E quem se dopa, ou quem se nega, ou quem dificulta o trabalho do pessoal que vai colher a urina, esse pessoal tem que ser punido. Porque se ele continua treinando, indo na academia, encontrando todo mundo, ele está vivendo o ambiente dele, ele só não vai pro jogo. É uma meia punição. Agora você tirando o cara do ambiente dele é uma punição drástica. Drástica. Não vai treinar, não vai jogar, não vai entrar no estádio. O senhor está punido porque o senhor se comportou de maneira inadequada quando o senhor deveria ter sido solidário com o pessoal do exame antidoping. Entendeu? Eu acho que isso, eu tô pensando aqui, eu tô achando legal, entendeu? Tô achando legal. Porque senão fica aquela história transforma a punição em cesta básica.
O cara foi punido ou não foi? Foi. O senhor não pode fazer mais nada. Nem jogar, nem treinar, nem porra nenhuma. Pra próxima vez, quando acabar a sua suspensão, aparecer alguém pra pedir sua urina pra o senhor fazer o exame médico, o senhor vai ser o primeiro. Antes do cara entrar lá, o senhor já vai dizer, pode entrar, eu tô aqui à disposição. Entendeu? As pessoas não podem querer ser maior do que as leis. É isso que realmente acaba com a sociedade, entendeu? As pessoas querendo passar... basta ver o caso do Porsche. O caso do Porsche, entendeu? Mas o Facicani, ele pegou a pena mínima ainda. Sim, mas o que eu tô dizendo... Você tá falando em termos de... Eu tô falando ele tá falando de outra coisa. Ele tá falando de... Eu acho que assim... De como é a punição. Pra mim, Sormani, a punição, ela é exemplar a partir do momento que você não tem nenhum tipo de reversão. Por exemplo, começou com 2 anos e vai pra 1. Não. Enquanto 2, acabou. Enquanto não foi julgado. Mas o que eu acho é o seguinte, o negócio de doping, gente, muitas vezes a gente precisa... Eu entendo porque no caso a dele visão não foi nem do Sormani. doping, É uma visão punitivista, sem dúvida. Porque tem muito histórico de doping no mundo, no esporte, de atletas que realmente tentaram fraudar o próprio esporte. Ben Johnson, né, que a gente sempre lembra. O Lance Armstrong. Lance Armstrong, né? Esses caras atentaram contra o desporto, as equipes né? russas. Equipes de natação. As equipes russas, mais ou menos. Alemanha Oriental. Alemanha Oriental. Que isso? Que isso? Na boa, nos anos 70, ninguém provou Alemanha Oriental nada. Em Sochi, Olimpíada de Inverno, os caras passando o negócio ali pela parede. Gelol. É importante salientar. Gelol. Termina teu boné. Não, o meu ponto de vista é o seguinte: há atletas que às vezes são pegos no doping, por exemplo, doping por cocaína ou por maconha, esse tipo de coisa. Mas são pegos e o tratamento dado é o mesmo, né? Claro. Quando muitas vezes esses atletas, em alguns casos, precisam de ajuda. De empatia. Não são casos de doping por desempenho, né? Por desempenho. Doente. Exato. Não é um viciado doente, sei lá. Não, é um viciado. O cara pode, sei lá. Um doente tóxico, claro. Aí o cara tem que se cuidar. Aí você pega, você segrega essa pessoa da sociedade, entendeu? Que é o que esse atleta do convívio. Viciado doente que eu falei é que a pessoa tem uma doença, tá? Você segrega essa pessoa do convívio, inclusive você afasta de quem poderia ajudá-lo. Eu acho muito sério. Gabriel. Não, eu tô falando... O Gabriel tem que procurar terapia. Eu sei. Ele tem que ir no psicanalista pra entender o comportamento dele. O que eu tô dizendo é que esse tipo de punição, que você afasta o cara, inclusive do local de trabalho dele, para alguns casos, pode funcionar do jeito que você tá falando. Mas é pra ele sentir pra outros, mesmo, não. O negócio é duro, cara. Existe uma lei. Punição. Existe uma legislação. Se você só proíbe o cara de jogar... A punição é pela metade. Eu falei, o cara tem que sentir. Aí você sabe quem tem que punir o cara? Na verdade, é o clube. Não, Porque se o jogador, que nem o Gabigol, tá proibido de ir no CT, tá proibido de ir no jogo, não sei o quê, mas continua ganhando 2 milhões por mês, ele não tá sendo punido em nada. Ô Flávio, mais ou menos. Aí o clube, o clube tem de entrar nessa onda de punição também, senhor Mano, porque senão o cara vai ficar em casa. O futebol, ele é um workaholic. Concorda comigo? Alguns, né? Não, todos. Pra vida que esses caras atleta de esporte de alto rendimento. Eles são workaholic. Só ganhar não basta. Eles querem jogar. Por isso querem jogar, entendeu? Por isso. Então, por isso que a punição tem que ser assim. Ô Flávio, então, aí... caberia, eu sei que é uma utopia, caberia a todo atleta profissional olhar o código antidopagem? Caberia e se informar, falar, se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui comigo. Concordo. Isso é uma função do atleta, isso cabe ao atleta, se informar. O Gabigol se comportou muito mal. Ele teve um comportamento muito errado. Não dá pra passar a mão na cabeça. Ele teve um comportamento... Mas eu não tô propondo passar a mão na cabeça. Não, eu tô falando que você tá fazendo isso, tá? Eu acho que, por exemplo, quem tá passando a mão na cabeça é o Flamengo. O Flamengo poderia... O Flamengo tá protegendo o seu ativo. O Flamengo tá protegendo. O Flamengo é uma forma mercantil de dizer, tá passando a mão na cabeça. Poderia, eu já falei isso aqui, alguém tinha que ter chegado pro Gabigol no dia e falar, você vai tinha que fazer o quê agora? Desculpa. O que o Flamengo deveria fazer? Agora. Primeiro chamar o jogador e mas na hora não tinha ninguém, não. O Braz estava na Assembleia, primeiro não ter permitido que isso acontecesse. Etc e tal. Eu suspenderia o contrato. O médico. Desculpa, eu cortei você abruptamente. Relaxa, meu. Desculpa, peço perdão. Relaxa. Não, ele estava explicando. Fazer. Deixa eu fazer um contraponto aqui. O problema não é do Flamengo, o problema é dele, é comportamental. Deixa eu fazer um
Ponto, porque acho que há uma jurisprudência aí. Nós estamos falando de casos de atletas que foram pegos no doping. Sim. Ele não foi pego no doping. Não, o caso dele, pra mim, é mais grave. Não, deixa eu não só mais grave, não, é grave. Deixa eu concluir, peraí. Ele dificultou o trabalho do pessoal do controle antidopagem. Isso. Mas ele fez a coleta. Fez. Então essa é a defesa do E jogador. deu negativo. Na minha opinião, eu acho que não dá para comparar um jogador que se dopou com um jogador que dificultou o controle de dopagens. Para mim são coisas, são muito sérias, mas o cara usou cocaína, o cara usou não sei o que, efedrina como Maradona lá na Copa de 94, o Ben Johnson que virou até, né, quando a gente fala, pô, o cara tá bem, Ben Johnson, né? O cara tá doidão, tal. E atletas americanos que foram pegos, Florence Griffith Joyner, né, que morreu cedo. muito cedo, e naquela época já se falava, pô, ela tem uns resultados aqui estranhos. Bom, enfim, isso é uma coisa. Ele dificultou um trabalho do controle de antidopagem, que eu acho muito sério. Mas ele não está dopado, né, gente? Não, mas eu acho que são coisas diferentes. Minha opinião, eu acho que é muito Concordo com você. Eu acho que o doping não sei, quantos anos você vai dar para um cara que se dopou com uma substância proibida? 4. Eu acho que não pode dar 4 pro... Pode dar 2, dá 2, mas 4 não. Você dificultar a coleta, primeiro, demonstra falta de respeito com o profissional que está trabalhando. Anos. Entendeu? Não, foi o que ele pegou 2 anos. Ele pegou 2 anos. Segundo, muita gente diz que o passar a demora em recolher, você pode mascarar, sair do seu organismo alguma substância dopante. Eu acho que ele tem que ser punido. É impopular o que eu vou falar de forma para a torcida do Flamengo, mas não ligo para isso. Na verdade, não ligo, de verdade. Eu acho que o Gabigol foi punido de forma exemplar, pegando o mínimo, a punição mínima. Ele pegou a punição, a pena mínima. Todo mundo começa a fazer isso daqui pra frente. Enfim, só pra deixar claro, eu não estou defendendo que ele não seja. Outra coisa. Eu não estou defendendo o que eu penso. Não estou defendendo que ele seja. Peraí, assim, 8 meses. Não estou defendendo que não seja punido, hein? Que fique bem claro. Eu só estou defendendo uma revisão, uma reflexão sobre a maneira como essas punições são aplicadas. É só isso. Eu também não quero, só para completar. Se for falar, não quero os 2 anos para ninguém, tá? Eu só tô falando que eu acho que um jogador como o Guerreiro, que ficou 8 meses afastado porque usou, e comprovadamente usou, né, uma substância proibida, eu acho que não dá para você dar a mesma punição maior para um jogador que se negou a fazer o controle de antidopagem, mesmo considerando que isso é errado. Quesada, eu estava lendo outro dia, não lembro onde é que eu estava lendo. Os atletas, eles têm que informar para o ADA, etc, aonde eles estão. Porque a qualquer momento pode aparecer a surpresa lá, surpresa. Né? Então, o jogador de futebol, você não precisa informar, porque o jogador de futebol está no Flamengo, está no Corinthians, dia a dia. está no Palmeiras, está no Atlético, está no Santos, está na Portuguesa, está lá, então você sabe. Um ciclista, que eu não sei de onde é que é, eu não guardo, ele informou o local dele errado. Os caras chegaram lá, os caras não estavam lá. Para não fazer o exame. Isso é gravíssimo. Sim. Isso é gravíssimo. E ele foi suspenso, acho que 2 anos. Isso é gravíssimo. É a mesma coisa que você se negar a fazer o exame da canseira e tá. Gente, os caras são profissionais. Os caras estão trabalhando, há que se ter respeito com eles. Sim, independentemente de tudo isso, para mim, a única coisa que não pode acontecer é a punição ser revertida para a cesta básica, não sei o que. Deu 1 ano. 1 ano. Para mim, o suficiente, o perfeito é, você não vai jogar. Você vai estar fora daquilo que você mais ama fazer, e que no caso é a sua profissão, jogar. Você vai treinar, você vai ficar lá dentro, você vai fazer tudo isso. Quando ele treina, ele exerce a profissão dele. Sim, claro, você pode fazer. É metade, meia pena. Você acha que ameniza, então? Pelo menos o cara tem direito a treinar. Eu acho que a punição esportiva já é bem dada do cara não estar no principal local de trabalho dele, que é jogar. Você tá fora. Mas antigamente era isso, né? Antigamente era assim, né? Quando o Zé Sérgio foi pego lá atrás, você lembra? Sim. Não lembro dessa história, porque agora é uma regulamentação internacional. Você cercear o direito de ir e vir de uma pessoa, isso pra mim já vai além
do que é uma punição Isso não é exemplar. direito de vir. Não, aí não. Estão cerceando o direito dele frequentar exercer determinados a- lugares. a Profissão nas dependências de um Não, clube não, profissional. Senhor, aqui o senhor não. Existem regras. Aqui o senhor não pode entrar. Não, o cara não vai no Maracanã, isso é um absurdo. Não, você vai lá, Faz parte da punição. fique no seu camarote, não enche o saco aqui embaixo. Acabou, você vai ficar lá no Isso eu camarote. não sei, mas isso a gente acabou. precisaria checar se isso Entendeu? Não, isso é fato. Ele não Isso é pode- fato. Tanto que ele recebe a medalha no telão. Ele não pode entrar no Ele campo. não pode entrar, ele não pode entrar em nenhum lugar de competição, Ele tá cara. punido. Eu, assim, Mas não ele jogo. pode comprar o ingresso e ir lá no Maracanã assistir o jogo? Parece que não. Não, é isso que eu Ele vai identificar lá o Gabriel. É isso que eu tô na... Não, aí falando, tem que isso pegar o isso não faz segurança do sentido. Dudu lá pra não reconhecer o Gabigol. Exato. Não, isso não faz sentido. É. Pra mim é o seguinte, amigão, você tá fora por 1 ano e meio do futebol. Você quer mais porrada? Você quer mais frustração pra um cara ficar fora de um time campeão? Mas é porque é rigoroso. Mas é pra Mas ser. isso pra mim já é rigoroso. Mas é pra ser. Sim, mas o rigoroso Sim, é. mas nós já entendemos você tomou todos, um né? ano. Você acabou, acha que é o você tá fora. suficiente? Você acha que é Eu acho que ele tá no Eu lucro. acho que é muito. Eu, sobre- Renato, acho que ele tá no lucro. Certo. Ainda mais com um ano Só retroativo. pra acho que concluir, eu acho a que o coisa- direito de ir e vir, ô Facinca, se ele fosse proibido, por exemplo, Sair de casa. de É, sair de exatamente, não sair de entrar em casa, nenhuma academia, uma Você não academia que pode não sair de tem casa. não, não shopping pode, center. não, aí Mas seria seria prisão, acho é, que- não pode. Não, mas eu, Olha aqui. esportivamente. Estamos tá chegando errado. na reta final do programa e Nação flamenguista, a mídia discute aí, né? Questão da situação e o jogo de logo mais. Mas principalmente a situação de Gabigol, né? Gabigol tá proibido até de ir no estádio assistir jogo de futebol. Tá proibido de frequentar o Flamengo. Evento que possa favorecer as jogadoras do Flamengo. Inclusive recebeu sua medalha em casa, né? E a mídia discute, né? Será que essa punição é justa? Pra mim, não. Vamos lá. Se tem jogador no futebol brasileiro, né? Foi pego no exame antidoping, drogas, levou 8 meses de suspensão, né? Peraí, 8 meses? O cara foi comprovado, foi pego no exame antidoping usando droga, aí pega 8 meses. Aí Gabigol, só porque fez mirra, fez marra, fez o exame, deu negativo, aí os caras se chatearam, ficaram com raiva. Aí é 2 anos. Será que isso tá certo, pessoal? Tá errado e muito, né? Tá errado e muito. Não tô dizendo aqui o Gabriel fez tá certo, mas também não vou passar o pano, né? Gabriel, eu acho que ele tem que ser punido, volto a dizer, mas ele teria que ser punido financeiramente. Só quem perde com isso é o clube de futebol, né? Continua, quer dizer, ele tá até melhor, né? Porque ele tá em casa, tá ganhando. É a mesma coisa de um funcionário ficar em casa e ficar ganhando. Agora, se ele ficasse em casa sem ganhar, aí tudo bem, né? Mas ele tá em casa, vai passar, se for, passar 1 ano em casa ganhando. Não sei se o Flamengo pode suspender o contrato, né? Talvez sim, depois que for definida a punição. Mas se demorar 1 mês, 2 meses para sair essa definição, o Flamengo continua pagando ele, né? Isso aí eu acho errado, né? Como eu acho errado é ter o mesmo peso, né? Aquele que foi pego no exame antidoping, drogas, com aquele que só dificultou. Também eu acho errado a mesma punição. Quer dizer, aquele que fez birra pegar uma punição o dobro daquele que foi pego no exame antidoping por droga, né? Isso aí não tá certo, né? Eu espero que quando chegar lá em cima, quem julga, né? Analise isso bem, porque tá errado, né? Agora, se eles tirar essa punição de Gabigol, com que cara vai ficar aqui o pessoal aqui que puniu ele, né? Com a cara quebrada, né? Mas é isso aí, né? Vamos esperar aí que o Flamengo faça um bom jogo. Gabigol, nessas horas, faz falta, né? É um jogador que a gente sabe que faz diferença, principalmente em Libertadores, né? Gabigol tem a cara da Libertadores, principalmente do Maracanã. É um jogo, é a estreia do Flamengo no Maracanã. Então está sendo esperada cerca de 60 mil pessoas. O time é um dos piores da competição. E o Flamengo precisa revezar, até porque a temporada vai se iniciar agora, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Não vai parar, são jogos meio e final de semana. Então o Flamengo precisa ter um elenco grande. E Gabigol com certeza vai fazer falta, né? Por isso que o Flamengo fez a contratação aí do atacante Carlinhos, né? É mais uma aposta. É um jogador consagrado como Gabigol, né? É mais uma aposta, né?
Eu acho que ele tem as características muito parecidas com o Pedro, né? É um cara mais parado, né? Tem habilidade, mas é apenas uma aposta, né? O Flamengo fez apenas uma aposta, né? A questão da entrada de Léo Ortiz, né? Ele estava esperando há bastante tempo. É uma oportunidade, vai ter, né? Vai entrar. Eu acho que não vai sentir muito, até porque o adversário é muito fraco. Eu acho que o Flamengo ainda até melhora, né? Principalmente na saída de bola. É um jogador que tem um bom passe, né? Muito habilidoso. Ele enxerga bem a jogada, assim como o Léo Pereira, né? Inclusive, Léo Pereira, no último jogo do Flamengo, aí, foi destaque. Não só pela parte defensiva, mas dando vários lançamentos, né? Para Bruno Henrique, Everton Cebolinha, né? Isso aí é uma característica dos zagueiros do Flamengo, né? Principalmente no estilo de jogo que o Flamengo tem. Os pontas bastante abertos, né? E os zagueiros do Flamengo fica bastante atento a isso, né? Observando, vendo na hora que pode enfiar uma bola nas costas dos laterais. Então o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo. Tite frisou que é uma boa atuação acima de tudo, né? É claro, ganhar é fundamental, ganhar goleando é importante, mas principalmente, né? Ter uma boa atuação, o time jogar bem, o Flamengo conseguir uma boa vitória, né? Sobre Gabigol, vamos esperar, né? Eu acho que daqui a 2 semanas já sai o resultado sobre seu efeito suspensivo que ele está pedindo para voltar a jogar até quando sair o julgamento final. Eu sei que tem muitos da mídia, né? Estão achando bom, porque Gabigol não está jogando. Principalmente os rivais estão gostando que Gabigol não está jogando. Adora quando Gabigol não joga. Volto a dizer, sou contra ele ficar afastado dos gramados, prejudica o clube. Mas eu acho que ele tem que ser punido. Questão financeira, né? 3 meses do seu salário vai ser para uma instituição, coisa assim, né? Aí ele ia sentir o peso, né? Quando mexe no bolso. Aí não tá mexendo no bolso. O cara tá em casa, tá relaxando. Ele tá achando bom, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês já acham? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Deixa o placar do jogo. Deixa a sua opinião também sobre Gabigol. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.